Fala aí pessoal, beleza? Muito obrigado aqui pela sua presença nesse canal. Bem-vindo aqui à nossa escola de teologia aqui, gratuita, né? Hoje a gente vai continuar aqui a nossa aula sobre escatologia, né? Na aula passada a gente já falou sobre o milênio e juízo final. E agora a gente vai deixar consolidado também algumas outras questões que é justamente falando sobre novos céus e nova terra, que também faz parte do estudo escatológico. Como esse assunto aqui não é um assunto que eu precise dar tudo de uma vez para esclarecer certas coisas, então a gente vai ter uma aula mais soft hoje para conseguir também explorar tudo de maneira mais exata, mais clara e mais objetiva, né? Então a gente vai ter essa aula e vai ter mais uma para consolidar nos pontos sobre novos céus e nova terra, e daí a gente já vai conseguir finalizar, né, o nosso curso. Esse curso ele é um curso de 8 módulos, né? Esse aqui já é o módulo 8. Os outros módulos já estão no canal, né? Já estão aí no nosso canal. Pode procurar aí Teologia para Mentes com Pressa, você vai achar isso muito facilmente, né? Tem todas as aulas aí, desde o módulo 1 até agora esse módulo 8. É só você assistir de acordo com o que está lá nos nomes, né, dos vídeos. Eu vou deixar depois preparada aí a playlist, que é para seguir já tudo direitinho. Mas a gente já tem muita aula, muita exposição. Boa parte das aulas foram aulas gravadas do Google Meet, né? Hoje e agora a gente já não tem mais a disposição do Google Meet, então a gente vai fazer, né, dessa maneira que eu estou fazendo aqui, que é gravando as aulas, deixando preparada já para quem quiser assistir no YouTube. Então, continuando aqui a nossa questão, né, a gente vai falar justamente sobre novos céus e nova terra. Existem algumas questões que a gente tem que deixar definido e também debater para conseguir conciliar, né, cada informação e ter uma abrangência maior do que aquilo que a gente pode aprender ou não. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Sobre o que nós veremos hoje, a gente vai aprender sobre novos céus e nova terra, a morada eterna, onde a gente vai falar sobre o fundamento bíblico e o significado teológico. Também vamos falar sobre a Nova Jerusalém, morada de Deus com os homens, a comunidade dos remidos, a continuidade e a descontinuidade com a criação atual. Então, para iniciar aqui a nossa aula, vamos falar exatamente sobre a criação dos novos céus e nova terra, né? A morada eterna. A culminação gloriosa do plano redentor de Deus não é simplesmente o julgamento do mal, mas a criação dos novos céus e nova terra. Uma renovação cósmica, onde a justiça habitará eternamente. Essa esperança radiante tem alimentado a fé cristã através dos séculos, oferecendo consolo em tempos de tribulação e inspirando a fidelidade em face dos desafios. Então, nós sabemos que na escatologia, né, no estudo dos últimos tempos, nós temos exatamente a esperança de que quando nós passarmos dessa vida terrena, quando nós passarmos desta materialidade, né, nós vamos passar para um momento de eternidade com Deus. Nosso corpo vai ser transformado, nós receberemos um corpo que passará a eternidade e que terá a mesma composição exatamente daquilo que vive com Deus, né, no seio celestial. Então, nossa esperança, ela habita em que nós vivemos para Deus aqui nesse plano terreno, para que quando nós passarmos para a eternidade com Ele, a gente passe também para uma eternidade onde nós seremos redimidos, teremos um corpo transformado, que não sofrerá mais corrupção, que não terá mais necessidades fisiológicas como nós temos aqui, e assim nós teremos assim, aí uma vida plena, né, junto com o Criador. Então, falando de novo céus e nova terra, é justamente sobre isso. Eu vou aqui transformar aqui a minha câmera, né, trazer para o lado de cá, que aí pelo menos eu não atrapalho a leitura. Falando agora sobre a questão do fundamento bíblico e significado teológico, a expressão dos novos céus e nova terra aparece explicitamente em vários textos bíblicos, como lá em Isaías 65:17, que registra, né? Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esta é a promessa retirada lá em Isaías 66:22, né? E está escrito também, porque como os novos céus e nova terra hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Continuando aqui a nossa leitura.
No Novo Testamento, esse tema é retomado e expandido. Pedro escreve: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está lá escrito em 2 Pedro 3,13. Essa expressão encontra seu ápice, né, em Apocalipse 21:1, onde João declara: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o que nós entendemos aqui é que a Bíblia ela tem uma certa ambiguidade, né? E quando a gente fala de ambiguidade, a gente fala justamente da questão do texto que é utilizado para falar lá em Apocalipse 21, né? A gente tem noção de que o livro de Apocalipse, como a gente já falou na aula passada, o livro de Apocalipse ele foi escrito por João em um contexto em que ele deveria criar uma situação em que todas as informações do livro de Apocalipse fossem completamente preservadas, né? Então as informações elas foram meio que contextualizadas em um formato meio poético, em um formato meio fantasioso, para que justamente o Império Romano na altura não tivesse condições de decifrar certos códigos, né? No entanto, as pessoas que receberam, né, o livro de Apocalipse, elas entenderiam exatamente o que João estava querendo dizer com certos textos. E com base nisso, a gente entende que certos contextos eles são transmitidos de maneira que são um bocado alegóricas, mas que não perdem a sua definição. Então, o que a gente entende aqui é que, apesar, né, dos textos que a gente encontra justamente nos profetas, que vão falar sobre essa questão do novo céu e nova terra justamente, né, no livro de Isaías, a gente encontra uma definição clara do que iria acontecer depois da vinda do Messias, né, depois da vinda de Jesus Cristo, e assim dando a nós um entendimento mais claro sobre o que aconteceria com os céus e a terra depois, né, da vinda de Cristo, sobre a questão do milênio também, que a gente já estudou sobre alguns aspectos, né? Então a gente vai entender mais sobre essa questão do que iria acontecer com a parte material da terra, né? O que iria, né, acontecer com a nossa terra quando viesse Cristo. Continuando aqui a nossa leitura, né? A Sagrada Escritura chama de céus novos e terra nova a renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo. É uma realização definitiva do projeto de Deus, como está em Efésios 1:10, que se reunirá sobre um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. O que a gente precisa deixar claro aqui é que, com base no que a gente já estudou também na aula passada sobre estudo do milênio, existem, né, perspectivas diferentes sobre essa questão do novo céu e nova terra. Obviamente que para as pessoas que seguem a vertente dispensacionalista, né, o milênio ele será na terra, né, e a transformação ela viria a transformar a matéria terrena para que depois do milênio nós pudéssemos aproveitar, né, uma transformação duradoura e eterna justamente na Nova Jerusalém. Para a perspectiva amilenista, o que iria acontecer é que não haveria mais continuidade terrena, né? Não existe mais essa continuidade material, e nós, quando formos transformados, quando formos chamados para o tribunal do juízo e que nós receberemos, né, o nosso galardão, nós, juntamente com Israel que será transformado, né, juntamente com o Israel que será salvo, né, durante a tribulação, nós todos iremos para essa Nova Jerusalém, onde não haverá mais, né, a materialidade que nós conhecemos. Nós não teremos mais acesso àquilo que é terreno. Nós viveremos em uma outra realidade, e realidade essa que é chamada de Nova Jerusalém. Porque o que está escrito na palavra dá justamente presunção de que não haveria mais continuidade terrena. Mas a gente vai ver que existem alguns versículos que dão esse entendimento. É por essa razão também que a visão dispensacionalista também acredita que não haverá uma descontinuidade terrena e que muito provavelmente haveria sim um período de transição, né, onde essa parte da continuidade terrena ela teria o seu fim depois do milênio, né, enquanto o milênio estivesse aqui Jesus, né, habitando junto dos homens e governando a terra nesse governo milenar, né,
essa criação terrena, essa criação material, ela passaria por uma transformação, uma renovação, fazendo assim com que a gente tivesse um aproveitamento perfeito, né, do que seria a criação com a total intervenção divina, ou melhor, a total habitação do Espírito de Deus, né, no meio dos homens, fazendo assim com que a gente aproveitasse coisas maravilhosas, como por exemplo, poder comer com o leão e com as feras do campo e não sofrer nenhum tipo de dano, ou seja, seria uma comunhão perfeita e plena. E nós entendemos, a partir de certas perspectivas, que a gente vai ter uma transformação ideal, né? Mas para alguns vai participar ainda na Terra, né, dessa transformação, mas para outros não haverá mais continuidade na Terra, e sim uma transformação eterna, celestial, onde não haverá mais a mistura, né, do corpo glorificado com aquilo que é terreno, com aquilo que é material. Por essa razão, a gente consegue entender que há certos aspectos que a gente precisa tomar consciência de acordo com aquilo que a gente vai analisando, seja sob contexto, né, pré-milenista, pós-milenista ou até mesmo amilenista, que é o meu caso, por exemplo. Mas continuando aqui a nossa leitura, né? Essa renovação não será meramente superficial, mas profunda e abrangente, como ensina a Igreja. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Os detalhes específicos deste processo permanecem misteriosos, mas a promessa central é clara: haverá transformação e renovação de todas as coisas. Essa questão de ser um mistério, ela parte justamente do pressuposto do ensino dispensacionalista. Uma das questões que é mais chata, quando eu digo mais chato, é tentar entender o que realmente a posição dispensacionalista ela acredita, é justamente entender que na posição dispensacionalista a gente tem consciência de que certas coisas como essa, por exemplo, que a Bíblia não aponta como será acontecido, que é a questão da renovação dos céus e da terra, ou se haverá continuidade ou não, por essa razão a gente chama de mistério. Mas, segundo as outras perspectivas, como a perspectiva pós-milenista e a amilenista, não é necessária essa questão do mistério. Para nós, só existe mesmo a questão da descontinuidade do plano terreno, e onde nós seremos renovados com Cristo, né? Nós receberemos esse corpo glorificado e não precisaremos mais nos afetar com aquilo que é terreno, com aquilo que é material. Então nós reinaremos com Cristo, mas na Nova Jerusalém. Não haverá mais continuidade na Terra, porque não haverá mais necessidade de a gente viver nesse plano terreno. Não faz sentido a gente imaginar e precisa, né, se relacionar com o plano terreno, sendo que nós receberemos um galadão para viver numa cidade celestial plena, né, onde não haverá mais dor nem pranto, enfim, nós teremos plenitude de alegria e uma plenitude de existência, né, junto com Deus, né, onde nós viveremos o nosso ápice. Não é mais necessário se relacionar com aquilo que é terreno, com aquilo que foi corrupto, né, com aquilo que foi corrompido, né, no caso. Então a gente não tem a necessidade de estar dentro desse relacionamento com a matéria terrena, justamente para não ter que lidar mais com aquilo que foi corrompido pelo mal e pelo diabo, né? Então nós viveremos uma outra realidade, né? Mas respeito, obviamente, a visão de pensamento dispensacionalista, justamente porque pelo fato de haverem muitas passagens que dão, né, essa menção, né, dão respaldo para que eles acreditem dessa forma, né, não se pode dizer que eles estão completamente errados. O que acontece é que, de fato, a Bíblia ela aponta essas questões, mas é como os amilenistas sempre dizem. Existem situações contextuais em que a gente deve levar em consideração o histórico, né, para que a gente consiga interpretar de maneira mais completa, mais perfeita. Então, com base nisso, né, a gente respeita muito, e obviamente que vai continuar respeitando a visão dispensacionalista, porque existe sim a parte literal do que está escrito, mas a interpretação, eu pelo menos eu não interpreto de maneira completamente literal, dado o fato de quem escreveu.
né? Então, a gente tem esse cuidado de analisar exatamente o que está sendo entregue ali. Então, não vamos deixar de lado justamente aquilo que é necessário que a gente entenda, né, no texto bíblico. Então, continuando aqui a nossa leitura, a gente vai falar agora sobre Nova Jerusalém, a morada de Deus com os homens, né? No centro da visão dos novos céus e nova terra está a Nova Jerusalém, descrita vividamente em Apocalipse 21, né, capítulo 21 e capítulo 22. Essa cidade celestial simboliza a comunhão perfeita entre Deus e o seu povo redimido. Né? Lá em Apocalipse 21, 2 e 3, declara o seguinte: Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. A interpretação dispensacionalista com relação a isso, ela aponta que muito provavelmente vai vir, né, a cidade celestial a olho nu, né, nós veremos essa cidade celestial se misturando com o plano terreno. Quando há essa mistura com o plano terreno, né, a cidade celestial que nós iremos enxergar será justamente o novo santuário, onde aquela cidade celestial que nós veremos, ela vai dar significado justamente à simbologia do tabernáculo, onde Deus estará ali reinando, né, onde ele estará ali sob presença, e o seu espírito estará sobre a terra, banhando a terra dessa presença. Né, e o próprio noivo ele estará ali para fazer a representação, né, do sacrifício, né, recebendo, né, o nosso sacrifício e entregando lá junto ao Pai. No entanto, como a gente disse, essa interpretação ela pode ser literal, como também pode ser uma relevância justamente a textos que ficaram no passado, textos que ficaram estabelecidos dentro da palavra dos profetas, como também, né, nas palavras do próprio Cristo com relação ao seu sacrifício. Então, a nossa interpretação ela vai muito de acordo com aquilo que há a disposição bíblica, a disposição histórica e a disposição linguística. Né? Então, nós interpretamos de maneira exata aquilo que está sendo apontado de acordo com aquilo que a gente consegue estabelecer de conexões. Né? Boa parte do conceito amilenista vai de acordo com isso. Né? A gente conecta as interpretações linguísticas e também a interpretação contextual para saber o que o autor realmente quer dizer. Com base histórica, a gente consegue entender que o autor ele teve que manter sempre o cuidado de fazer com que essas palavras, que essas mensagens fossem entregues de maneira coesa e completamente preservadas. Então, com base nisso, a gente tem o entendimento de que o que João quis falar ali tinha a ver mais com o que o próprio Jesus já tinha dito nas suas palavras, né, aquilo que ele deixou estabelecido até mesmo nos evangelhos, para deixar de acordo com aquilo que ele realmente tinha dito sobre o fim dos tempos, né, e que não faria muito sentido, isso levando em consideração a base lógica da coisa, né, manter, né, um plano espiritual aberto a um plano terreno, a um plano material, para que assim a gente tivesse o conhecimento, né, do templo celestial. Mas isso é mais da interpretação lógica e muito racional. Quando eu digo racional, eu não quero deixar pejorativo na interpretação das outras vertentes. Mas é justamente entender que a visão amilenista, por exemplo, é uma visão muito pragmática. E por ela ser pragmática, ela não tem muita interpretação mística, né, com relação a certos textos, a certas passagens, para não deixar também estabelecido que tudo é meio fantasioso. Então, para que a gente consiga deixar a coisa mais palpável interpretativamente, né, a gente tem esse cuidado de transformar cada mensagem, cada passagem numa situação onde a gente realmente vai conseguir estabelecer uma visão clara daquilo que a gente está querendo enxergar ou daquilo que a gente está realmente querendo ensinar. Né?
Então, continuando aqui a nossa leitura, né? Essa passagem revela o propósito supremo da criação de novos céus e nova terra, e estabelecer a morada definitiva de Deus com o seu povo. A imagem da Nova Jerusalém, como uma noiva adornada para o seu esposo, evoca a intimidade, o amor e o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Então, isso significa que neste universo, ou seja, a Jerusalém celeste, Deus terá a sua morada entre os homens. Ele enxugará toda lágrima, pois nunca mais haverá morte, luto, clamor e dor, porque todas as coisas antigas se foram. O fim de toda dor e sofrimento é uma das promessas mais consoladoras associadas ao novo céu e nova terra. Com base nessa passagem, a gente consegue entender que não faria sentido a questão do milênio terreno e do milênio material, né, junto com Jesus aqui nessa terra, porque não faria sentido que algumas pessoas que foram ressuscitadas já ressuscitando com o corpo glorificado se misturassem já com as pessoas que não tiveram essa alteração, né? Se fosse assim, seria muito esquisito dizer que essas pessoas que não passaram por essa transformação de corpo e alma conseguiriam viver todo esse tempo, né, dos 1000 anos junto com Jesus, assim, porque presta atenção, se até o povo de Israel passou 40 anos no deserto e houveram baixas, né, durante esses 40 anos no deserto, e alguns desses israelitas não puderam entrar sequer em Canaã, então como seria possível que no milênio, né, os homens que não receberam essa transformação celestial, que não receberam essa transformação corporal de corpo e alma, conseguiriam passar esse milênio na Terra, né, governando com Cristo, estando junto dessas pessoas que já foram transformadas? Seria uma coisa muito desconexa, porque a Bíblia não aponta, né, essa explicação, mas também não dá um raciocínio lógico e objetivo sobre isso. Sendo assim, a gente só consegue entender que isso só pode acontecer no contexto em que todo mundo já passou por essa transformação, né, e conseguiria passar por esse momento de eternidade com Deus, ou nessa eternidade com Cristo, no seu reino. Se for assim, ainda mais não faz sentido ter somente um milênio aqui na Terra, para depois ir para os céus, para desfrutar, né, dessa relação com Deus. Então, o que nós entendemos é que a interpretação milenar, ou seja, o período de 1000 anos, é justamente como aquela interpretação que Pedro deu sobre o ser eterno de Deus, né? Onde ele fala que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. O que ele queria fazer ali era estabelecer um entendimento tridimensional para seres tridimensionais como nós, né? Um conceito tridimensional para que nós entendêssemos o que é a transcendência de Deus, onde ele é completamente avesso à definição terrena sobre o tempo, né? Como um ser que vive em eternidade, ele não tem sequer a interpretação temporal que nós temos. Então era como se a gente pudesse entender, pelo menos em partes, né, aquilo que ele realmente é. Deus sendo eterno, ele não tem, né, a interpretação temporal que nós temos. Então, para que a gente entenda como ele consegue transcender o tempo, é que Pedro deu essa definição. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Sendo assim, então a gente consegue interpretar também que o que está escrito lá no livro de João, no livro de João, que eu digo em Apocalipse, né, a gente entende que a questão dos 1000 anos, esse milênio, também pode ser um conceito interpretativo de que o que a gente vai enfrentar não é exatamente 1000 anos, mas sim entrar nessa eternidade. Então, entrando na eternidade, entrando nesse conceito da definição do milênio, a gente consegue participar da Nova Jerusalém já estando sobre o conceito de que não haverá mais relação com aquilo que pode ser corrompido na Terra, né? Porque nós sabemos que 1000 anos ele consegue alterar qualquer parte da Terra, e principalmente o homem, né? E não seria necessário 1000 anos para que o homem morresse. Até porque, de acordo com a Bíblia, nós só temos uma longanimidade que pode alcançar, ou não, né, os 200 anos. Aliás, os 120 anos, quer dizer. Então, não seria muito convencional de que a gente passaria esse milênio aqui na Terra para aproveitar esse momento de reinado com Cristo,
sendo que estaria misturada aí as pessoas. Tanto aqueles que receberam o corpo celestial, como aqueles que não receberam. Então, a gente tem o entendimento que os novos céus e nova terra não serão aqui. Nós seremos levados justamente para esse lugar. Então, nosso entendimento é que a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste, será a nossa morada juntamente com aqueles que foram resgatados de Israel. E assim nós teremos esse momento de desfrutar, né, a presença do Criador, a presença de Cristo, né, como noivo, e nós tendo essa festividade como a noiva, né, como nós somos chamados pela própria palavra. Agora falando sobre a comunidade dos remidos, né? Diante dessa promessa de céus novos e terra nova, podemos ter a certeza de que os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, como está escrito lá em Apocalipse 21, versículo 2. A esposa do Cordeiro, como está lá em 21, versículo 9. Essa não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio. A ausência do pecado e suas consequências devastadoras é um aspecto fundamental da perfeição dos novos céus e nova terra. Então não faria sentido realmente que nós estivéssemos aqui nesse plano material, porque esse plano material é passível desses problemas. Então nós entendemos que o novo céu e nova terra não serão aqui, e nós não passaremos mais por uma continuidade, né, da terra, e sim estabeleceremos, né, o nosso reino junto com Cristo, junto com Deus, nessa nova Jerusalém. Essa continuidade incluirá todos os justos desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, que serão congregados junto com o Pai na Igreja Universal. A universalidade dessa congregação destaca a natureza inclusiva da redenção divina, abrangendo os fiéis de todas as épocas e lugares. Agora, deixa eu só passar aqui a minha câmera para cá para não atrapalhar vocês. Vamos falar agora sobre a continuidade e descontinuidade com a criação atual. Um aspecto teológico importante dos novos céus e nova terra é a tensão entre continuidade e descontinuidade com a criação. Por um lado, há uma clara descontinuidade, como lá em Apocalipse 21 e 1 sugere, né? O primeiro céu e a primeira terra passaram, né? Pedro também descreve um processo de dissolução e renovação cósmica, onde ele fala, né? Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas, como está lá em 2 Pedro 3,10. Como a gente falou, né? Aqui a gente vai ver algumas passagens que falam justamente sobre continuidade também da Terra, mas se a gente for tomar a interpretação de acordo com o que o texto está falando, se a gente for tomar algumas precauções com aquilo que já foi falado pelos próprios profetas, a gente vai notar que não exatamente, né, João está falando da existência presente, né, não é da existência material, mas sim é uma simbologia para que a gente consiga entender que na verdade a gente vai passar por uma dissolução daquilo que a gente viu, né, que os nossos olhos captaram, mas que será completamente transformado na nova criação. Né? E sendo na nova criação, nós perceberemos isso justamente nessa nova Jerusalém, onde haverá os novos céus e nova terra. Deixa eu passar aqui. Por outro lado, há elementos de continuidade. A linguagem bíblica de novos céus e nova terra sugere a não aniquilação e recriação ex nihilo, mas renovação e transformação, da mesma forma que o corpo ressurreto mantém identidade com o corpo mortal, quer dizer, enquanto é gloriosamente transformado, como descrito lá em 1 Coríntios 15, 35 a 58. Né? Assim também a criação será purificada e renovada, não completamente destruída e substituída. Como eu falei antes, né, a gente tem uma definição um bocado ambígua com relação à continuidade e descontinuidade por conta, né, dos textos que são revelados, né, justamente nas cartas de Paulo, como a gente vai interpretar aqui lá em 1 Coríntios 15, né, 35 a 58. Eu posso até abrir aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. 1 Coríntios 15, 35 a 58.
Deixa eu abrir aqui. 35 a 58. Vai dizer assim, né? Mas alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outras, os peixes têm outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes não é... Aliás, o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro das estrelas. Cada estrela tem seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, também... Opa, peraí. Eu parei aonde? Mas enfim, né, levando em consideração o texto que está aqui, eu posso até continuar aqui a explicação. O que Paulo ele vai querer dizer aqui é justamente sobre a questão do que se semeia, né, na terra para que recebamos no céu. Né? Vai falar sobre a nossa recompensa, né, a recompensa celestial de acordo com as nossas obras, o que eu já falei anteriormente também para entender sobre a questão do que é muito cobrado e o que é pouco cobrado. Nossa redenção, nosso juízo, ele vai ser de acordo com a revelação que nós recebemos, né? E de acordo com aquilo que nós entregamos a Deus, né, nós vamos ser julgados. Então, como nossa geração, a geração que recebeu muito, né, então nós vamos ser muito mais cobrados do que aqueles da geração de Abraão, por exemplo, que não tiveram a nossa revelação, que foi através da Bíblia, através da palavra e através da história do próprio filho, né? Como o Abraão não recebeu essa revelação, ele vai ser julgado de acordo exatamente com sua fé. No nosso caso, já é diferente, né? Porque nós já recebemos a revelação dos profetas, a revelação de Cristo, a revelação da palavra. Então, nós teremos muito mais cobrança nas nossas costas. O que acontece é que Paulo ele fala que nós seremos semeados em desonra, onde nós morreremos com o corpo carnal e seremos sepultados. Depois que vier a ressurreição, nós seremos ressuscitados já com um novo corpo, né? E com isso, né, a gente vai receber uma purificação. Sendo assim, tanto nós que vamos ser sepultados num corpo impurificado, né, vamos ressuscitar em um corpo purificado, quando vier, né, a Nova Jerusalém, a Terra sofrerá um processo muito parecido, né, sendo que a Terra, no seu formato impurificado, receberá justamente essa purificação de acordo com a presença, né, do Espírito de Deus que estará plenamente sobre a Terra. No nosso entendimento amilenista, a gente não interpreta dessa maneira, porque o que Paulo está querendo dizer é que justamente aquilo que é impurificado, né, aquilo que é impuro, que foi sepultado, será levantado como uma nova criatura, será levantado como uma nova existência, uma nova plenitude, né? Então não faria sentido, né, a gente interpretar de que a Terra receberia esse tratamento para ser renovada dessa forma, porque não teria como é que eu posso dizer, um esclarecimento lógico bem estruturado sobre como, né, o Espírito de Deus faria com que a Terra recebesse essa renovação. E se fosse assim, né, então por que, né, o próprio Pedro ele falaria que a Terra, né, e a sua existência passariam? Né? Então, se a Terra foi renovada, para que ela seria destruída? É tudo uma questão de entendimento lógico. Então, com relação a essa parte da continuidade, a gente só tem mesmo a ideia de que, mesmo na interpretação dispensacionalista, a Terra só receberia, né, essa renovação durante esse milênio. Depois do milênio, a Terra seria basicamente esquecida e nós passaríamos agora para Nova Jerusalém e reinaríamos com Deus, e tudo que era velho, né, seria esquecido, né? Ou seja, a Terra seria esquecida, nós viveríamos em uma nova
uma nova existência, uma nova vida, uma nova definição daquilo que Deus nos entregaria. Continuando aqui a nossa leitura, né? Essa tensão reflete a teologia paulina da criação em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se tornaram novas todas as coisas, como está lá escrito também em 2 Coríntios 5,17. A redenção não aniquila a identidade, mas a transforma e a aperfeiçoa. Vou passar aqui para o próximo. Bom, o que a gente tinha para falar basicamente é isso, né? A gente não teve uma aula muito extensa, justamente para eu também não ter que cansar vocês com isso, né? Então, a gente fica por aqui, né? A gente se vê na próxima aula. Espero que vocês apareçam também, né? Essa daqui já é uma introdução sobre Novos Céus e Nova Terra, né? Essa terceira aula do nosso módulo 3. Espero vocês agora na próxima aula e que Deus abençoe. Continue aqui nesse canal, né? Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe, né? Dá o seu like, sua força. Então, até a próxima aula. Agradeço muitíssimo a presença de todos. Valeu!